Vamos ler? E ao término da leitura, se possível for, deixe a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a interpretação dos textos que nós iremos fazer aqui. Está escrito: E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu quem? João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6. E olhei e vi em pé um que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Último versículo, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tome seu assento, por favor. Queridos, Eusébio de Cesareia, juntamente com Irineu, também Jerônimo, ambos comungam do mesmo pensamento, da mesma ideia de que tudo isso se dá por volta do ano 95 depois de Cristo. O imperador é o imperador Domiciano. Domiciano, impregnadamente endemoniado, ele vai desencadear uma grande perseguição contra a igreja primitiva. E o desdobrar da história vai nos mostrar que esta perseguição, ela não é uma perseguição apenas coletiva, ela vai assumindo uma envergadura um tanto quanto pessoal. Na verdade, Domiciano não gosta de João, não gosta do culto que João oferta, do Cristo que João prega, do testemunho que João dá. E ele, tomado por um sentimento de altivez, tomado por um sentimento de soberba, de prepotência, ele decide tomar uma atitude, pegar João
e o lançar dentro de um caldeirão de azeite quentíssimo, em alta temperatura. Qual é a intenção de Domiciano? Fazer com que João morra pela alta temperatura do fervor do azeite. Após lançar João dentro do caldeirão de azeite, passa-se 10 minutos, passa-se 20 minutos, passa-se 30 minutos, e quando ele percebe, João está intacto. Cremilson, onde está o problema? No método em que ele está usando. E qual é o método? Azeite quente. E quem disse que azeite mata crente? Azeite não mata crente, azeite fortalece crente. Cremilson, não entendi. Era para matar, mas fortaleceu. Era para matar, mas só gerou forças para João. E aí você pensa, dado a esse milagre, ele desistiu do seu intento? Não. Ele olhou para João e disse: se o caldeirão de azeite não te matou, ilha de Patmos, lá você não vai sobreviver. Agora, redobre atenção nisso aqui. A ilha de Patmos, ela é conhecida pela sua altíssima periculosidade. Ninguém que foi para lá consegue voltar vivo. Quando Domiciano lança João na ilha de Patmos, ele está dizendo: aqui encerra o teu ministério. Quando Domiciano leva João para a ilha de Patmos, ele está dizendo: aqui acaba a tua chamada, aqui é o teu final, você vai morrer aqui. Agora eu quero ver você cantar, agora eu quero ver você pregar, agora eu quero ver você dar testemunho do Cristo que te salvou. Eu quero ver e agora, longe da família, longe dos amigos, longe de tudo, longe de todos, aqui é o teu fim. Nesse momento, é o momento em que o diabo adora trabalhar no psicológico. Está vendo aí? Você só está passando por isso que está passando porque é crente. Você só está vivendo isso que está vivendo porque aceitou a Jesus. Você só está enfrentando isso que está enfrentando porque decidiu pregar sobre esse Cristo que te salvou. Já viu como era a sua vida antes? Começou a perceber depois que você veio para Cristo como que as coisas mudou, está mais difícil? Aí o diabo começa a oprimir. Só que aí, João recebe uma visita de um velho amigo, do qual ele tinha uma intimidade indescritível. A intimidade era tão grande que João reclinava a sua cabeça sobre o seio desse amigo. E quando João está lá sozinho, e o diabo dizendo: vai morrer, aqui é o teu fim, Jesus o Cristo se manifesta. E Jesus diz: João, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12: e eu virei-me para ver quem falava comigo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente refinado dentro de uma fornalha. Seus cabelos eram brancos como a alva. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. A sua voz era como voz de trombeta, como voz de muitas águas. Aí Jesus olha para João e diz: João, eu tenho uma palavra para você nesse momento de dor. Qual? Eu sou o Alfa. Eu sou o ômega. Cremilson, o que tem de interessante nisso? Simples. Alfa corresponde à primeira letra do alfabeto grego. Ômega corresponde à última letra do alfabeto
grego. Quando Jesus diz eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo eu sou o começo e eu sou o fim. Vou repetir, é Jesus dizendo sou eu que digo quando começa e sou eu que determino quando é o final. O homem te trouxe para cá dizendo que aqui seria o teu fim. O homem te trouxe para cá dizendo que aqui seria o teu final. Mas a última palavra não vem do homem. A última palavra é minha, porque eu sou o início e eu sou o fim. E eu desci aqui para te dizer, João, é nesse ambiente que eu vou te dar as maiores revelações que você nunca teve. Jesus poderia se apresentar como maravilhoso, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz, mas Jesus decidiu se revelar em conformidade com a necessidade que João precisava naquele momento. Creme, isso não entendi. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: prepara o playback, prepara a palavra, porque não é o fim do teu ministério. Tem muita obra para você fazer ainda, tem muita alma para você ganhar, tem muita alma para você evangelizar, tem muita obra para ser feita, não é o fim. Se não lhe gerar constrangimento, educadamente, diga para quem está do seu lado: ainda não é o fim. Não com mais fé, diga: ainda não é o fim. Capítulo 1 de Apocalipse é o capítulo da manifestação, da revelação, em que Cristo manifesta-se para João. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são os capítulos pelos quais Cristo dá a João as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Vou repetir: capítulo 1 é o capítulo da apresentação de Cristo, se apresenta para João. Os capítulos 2 e 3 são os capítulos pelos quais Cristo revela para João as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou ler para você. Olha o que está escrito, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta e acompanhando. Olha o que está escrito, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Eu quero que você entenda que nesse contexto aqui, Domiciano fechou todas as portas para João. E quando todas as portas foram fechadas aqui embaixo, o varão que se manifestou para João disse: sobe aqui. Aí pode estar fechado, mas eu abri um novo acesso para você. Cremilson, não entendi. É simples. Todas as vezes em que você estiver em desespero, Deus sempre abrirá uma porta para você. Posso falar de novo? Todas as vezes em que você estiver em desespero, Deus abrirá uma porta para você. Quando parecer não haver mais saídas, Ele vai abrir uma porta. Lembra do apóstolo Pedro na prisão? A igreja estava orando, pastor Joel. Aí a igreja, olhe para cá, a igreja chama Deus, Deus chama o anjo chama Pedro, levanta e vamos. Aí está Pedro olhando para a mão do anjo. Cadê a chave? Cadê a chave? Meu filho, a tecnologia aqui aumentou. Deus automatizou tudo. Sensor de presença, só me acompanha. Ele foi passando, a porta se abrindo. Ele foi passando e a porta se abrindo. Ele foi passando e a porta se abrindo. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder, porque tem uma palavra de Deus para a tua vida. Não tem demônio no inferno, nem homem na terra que vai travar a tua chamada, travar o teu ministério. Se fecharem uma porta aqui, Deus vai abrir outra porta lá para você. Olhe para cá. Meu amigo conferencista Heitor, porta aberta, fala sobre mudança de ambiente. Meu amigo Dimas,
Olha para cá. Se eu estou no quarto e quero ir para a sala, eu preciso passar pela... Se eu estou na sala e quero entrar para o banheiro, eu preciso passar pela... Porque porta indica mudança de ambiente. Quando Jesus olha para João e diz, sobe aqui porque tem uma porta aberta, é Jesus dizendo, João, prepare-se, porque a partir de agora eu vou mudar o ambiente da tua história. Está preparada? Está preparado? Está pensando que a sua vida vai terminar assim? Deus vai mudar o ambiente da tua história. A porta é aberta e Jesus o convida, e o convite é, sobe aqui. Gente, guarde isso aqui. Sobe aqui. Quando Jesus convida João dizendo sobe aqui, ele está dizendo, João, está na hora de você mudar de nível. Olha para cá. Quando João diz, meu amigo pregador Gabriel, sobe aqui, Jesus está dizendo, João, está na hora de você aumentar o nível. Está na hora de você subir de nível. Cremilson, por que é que eu preciso subir de nível? O texto diz, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. Por que eu preciso mudar de nível? Porque tem coisas que você só irão enxergar quando você mudar de nível. Vou repetir, tem coisas que você só irá enxergar quando você mudar de nível. Tem coisas que você não pode receber no nível em que você está. Tem coisas que você não pode alcançar no nível em que você está. Tem coisas que você não pode vislumbrar no nível em que você está. É necessário, se faz necessário mudar de nível. Subir aqui para mudar de nível é Jesus dizendo, está na hora de você deixar o nível da terra e passar a viver o nível do céu. Está na hora de você começar a deixar de olhar com os olhos terrenos e começar a olhar com os olhos espirituais e celestiais. Sobe aqui. Sobe aqui. Por quê? Porque eu, irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Eu te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. Jesus está dizendo assim, pastor João, eu vou te revelar aqui no céu aquilo que ainda não aconteceu na terra. Olha para cá. Jesus está dizendo, eu vou te mostrar aqui no céu aquilo que ainda não aconteceu na terra. Por que, Cremilson? Porque tudo aquilo que ainda não aconteceu na terra já está projetado no céu. Vou falar de novo porque eu quero que você compreenda. Tudo aquilo que ainda não aconteceu na terra já está projetado no céu. Jesus olhou para Noé e disse, constrói a arca. Senhor, e a medida e o tamanho? Fica tranquilo, aqui no céu já está projetado, faz assim. Deus olhou para Moisés e disse, constrói o tabernáculo. Senhor, o tamanho, a medida, como vai ser? Já está construído aqui. Olha o projeto, faz dessa forma. Porque antes de acontecer aqui, no céu já está pronto. E é por isso que você precisa mudar de nível. Por que, Cremilson? Porque quando Jesus diz, sobe de nível, sobe aqui, enxergue com os olhos dos céus, é Jesus dizendo, comece a olhar aqui no céu o que ainda não aconteceu lá na terra. Não entendi, aqui na terra o teu filho ainda está desviado, mas quando você aumentar o nível e olhar com os olhares celestiais, lá na eternidade, ele já está cantando, está pregando, está louvando. O que eu estou lhe dizendo é que ele não vai morrer desviado.
desviado, já tem um projeto no céu preparado para ele. Aqui na terra ele ainda está desviado, mas com os olhares celestiais ele já está convertido, liberto, transformado, cantando e pregando. Aqui na terra você está com o diagnóstico que está dizendo que o seu quadro é irreversível. Mas se você subir de nível um pouquinho, lá já está escrito: culto em ação de agradecimento pela cura recebida. Você crê nesta palavra? Olhe para cá, o capítulo 5 que lemos está extremamente ligado com o capítulo 4, é a continuação do capítulo 4. No capítulo 4 ele sobe e Cristo faz uma promessa, e a promessa é: eu vou te revelar o futuro. Quero que você guarde isso. Qual é a promessa? Eu vou te revelar o... Eu vou te revelar o... Eu vou te revelar o... Pronto, essa é a promessa, eu vou te revelar o futuro. João está pasmo diante da visão metafísica que ele está vendo, ele está... No capítulo 4 ele fica só observando, vislumbrando aquela glória. Aí quando chega no capítulo 5, João começa a dar detalhes de tudo aquilo que ele está vendo. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não somente isso, ele vê um livro selado com 7 selos que está na destra daquele que está sentado sobre o trono. De repente, quando João está olhando, entra um anjo bradando forte, com uma indagação que vai mexer com a alma e o emocional de João. A pergunta que o anjo entra bradando é essa: quem é digno de abrir os selos, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Começaram as buscas. Primeira instância, no céu. Não está escrito, eu estou imaginando. O anjo perguntando: Gabriel, porventura tu és digno? Não. Miguel, porventura tu és digno? Não. Ninguém foi achado digno no céu. Vamos para a terra, ver se acha alguém lá. Entre os reis, os presidentes, os prefeitos, os poderosos, os mais simples, os mais humildes, ninguém na terra foi achado digno. Se no céu não tem, se na terra não tem, vamos procurar embaixo da terra. Nem embaixo da terra ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Aí não tem outra, desespero bate. João começa a chorar. Não é um choro simples. Ele dizia: eu chorava muito, indicando descontrole. Ele começou a chorar desesperadamente. Ninguém no céu conseguiu, na terra ninguém conseguiu, embaixo da terra ninguém conseguiu. Desespero bate, João começa a chorar. E o choro de João aqui, eu entendo, eu compreendo. Por quê? Porque no capítulo 4, versículo 1, Cristo faz uma promessa, e a promessa é: eu vou lhe revelar o futuro. E o livro que revelaria o futuro está fechado e ninguém pode abrir. Se ninguém pode abrir, o futuro não será revelado. Se o futuro não for revelado, a promessa do capítulo 4, versículo 1 não tem como se cumprir. Aí João se desespera. Porque João está olhando para a promessa e aparentemente está tudo amarrado. Está tudo fechado. Parece que não vai acontecer. Parece que não vai se cumprir. Ele busca as opções acabam e ele percebe que nada, nem ninguém poderia desatar, nem ler, nem olhar para aquele livro. E fala a verdade. Tem hora que esse desespero também nos toma. Tem hora que você olha para tudo aquilo que Deus lhe prometeu e você começa a fazer uma reflexão e você começa a perceber que parece que não vai acontecer. Você chega a se perguntar: Deus, parece que para mim tudo é mais difícil. Dá certo para todo mundo, só para mim que não.
O da direita consegue, o da esquerda também. Só eu que não consigo, as coisas vão dando certo, de repente desanda. Parece que está tudo fechado, parece que está tudo amarrado. Aí o desespero bate. Quando João entra em desespero, um dos 24 anciãos que estavam cantando, que estavam adorando, parou, desceu até João, com uma palavra profética. Ele diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Guarde essa informação. Perceba o momento em que Cristo se manifesta. Ele se manifesta justamente quando aparentemente não havia mais saídas, não havia mais para onde recorrer. E é sempre assim: quando parece não haver mais saídas, Cristo entra em cena, Cristo se manifesta. Ele se manifestou para quê? Para tomar o livro, desatar os selos, abrir o livro. Cremilson, não entendi. Jesus se manifesta hoje, está dizendo: tudo que estava amarrando a promessa de se cumprir, tudo que estava bloqueando, eu estou desamarrando hoje, eu estou desatando hoje, vai se cumprir, e nenhuma das minhas palavras cairão por terra. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí versículo 6: e eis que eu olhei e vi um cordeiro. Eis que eu olhei e vi um cordeiro. O ancião diz: não chores, eis aqui o leão. João olha, procura, não vejo leão, eu estou vendo cordeiro. O ancião diz: não chores, eis aqui o leão. João olha e diz: eu não estou vendo leão, eu estou vendo um cordeiro. Quem está errado? Quem está contradizendo quem? O ancião para com João, João para com o ancião. Será que há algum erro aqui? Óbvio que não. Claro que não. Então, queridos, como se explica isso? É muito simples. É só você entender que Cristo se revela em conformidade com a nossa necessidade. Eu vou repetir: Cristo se revela em conformidade com a nossa necessidade. Por que é que João vê cordeiro e não vê leão? E por que é que o ancião vê leão e não vê cordeiro? Simples: porque João é da terra. Por isso que João está vendo cordeiro. Para que serve o cordeiro na liturgia do culto? Para a remissão de pecados. Lembra? Quando João Batista estava batizando, Jesus apareceu e gritou: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do... É para isso que o cordeiro serve, remissão de pecado. É por isso que João vê cordeiro, porque João é da terra. E quem é da terra tem pecado. Quem tem pecado sempre terá necessidade de enxergar Jesus como cordeiro que perdoa os seus pecados. O ancião não é da terra, o ancião é do céu. E quem é do céu não precisa enxergar ele como cordeiro, sim como leão, que indica força, que indica reinado, que indica poder. Nos céus ele é conhecido como todo-poderoso, como onipotente, onipresente, onisciente, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo se revela em conformidade com a nossa necessidade. Cremilson, eu estou doente, é a tua necessidade, Ele é o remédio que te cura hoje. Cremilson, eu estou fraco, estou me perdendo, quase desviando, Ele é a força que te toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo.
Cremilson, a prateleira está vazia. Estou vivendo um momento de escassez. Ele é a providência que te abastece. Hoje você pode adorar a Ele. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Jesus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer qual é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Se o teu marido está no mundo, ele é a libertação. Ei, se os teus filhos estão desviados, ele é o caminho que vai trazer de volta. Jesus trabalha na tua necessidade hoje. Eis que eu vejo um cordeiro, só que ele dá detalhes sobre esse cordeiro. Ele fala qual a condição desse cordeiro. E a condição que ele dá é exatamente essa. Eis que eu vi um cordeiro de pé. Qual é a condição do cordeiro? Me ajude, qual é a condição do cordeiro? Posicionamento, de pé. Condição física. Ele vai dizer agora. Como se havia sido morto. O que é isso? Ele encontra o cordeiro sangrando, ferido, machucado. Mas quando ele olha, mesmo o cordeiro estando ferido, mesmo o cordeiro estando machucado, mesmo o cordeiro sangrando, ele grita: eis que eu vi o cordeiro de pé. Está sangrando, mas está de pé. Está ferido, mas está de pé. Está machucado, mas está de pé. Sofreu muito, mas aguentou e está de pé. Parecia que não ia suportar, mas conseguiu. Ele está de pé. Parecia que ia desviar, mas para vergonha do diabo, ele está de pé. Ela está de pé. E por que o cordeiro está de pé? O texto diz: e ele estava de pé ao lado do trono. Olhe para cá. Ele estava de pé ao lado do trono. Por que, Cremilson? Ele está perto do trono. Ele está próximo do trono. Ele tem intimidade com o trono. E a intimidade gera estabilidade. Vou repetir. A intimidade gera estabilidade. Vou falar mais uma vez. A intimidade com o trono gera estabilidade para você ficar de pé, mesmo estando ferida, mesmo estando sangrando. E é isso que o diabo não entende, é isso que o mundo não entende. Você apanha tanto com as dificuldades da vida. Você entrou aqui sangrando, entrou aqui para baixo, entrou aqui ferida, mas já glorificou, já adorou, já levantou a mão, já exaltou. O que é isso, Cremilson? É a intimidade com o trono que está dizendo: eu vou te dar estabilidade. Dei calamarrassúria, dei marrassúria, dera calamassúria. E tem gente olhando e se perguntando: por que é que ela ainda não caiu? Por que é que ela ainda está de pé? Por que é que ela ainda não desviou? Alguém disse 6 meses, desvia. Alguém gritou: eu só dou 1 ano, é fogo de palha, vai desviar. Mas para vergonha do diabo, você tem intimidade com o trono. Você tem intimidade com o trono. A intimidade gera estabilidade. Diga para alguém do seu lado com respeito, com carinho. Diga para alguém do seu lado: sabe por que você ainda está de pé? Porque você ainda tem intimidade com o trono. Diga para ele: perca tudo nessa vida. Diga: perca tudo nessa vida, mas não perca a intimidade. Ele está de pé. Ele está de pé. Ela está de pé. Ferido, mas está de pé. Ferida, mas está de pé. Chorando, mas está de pé. Cabaleando, mas está de pé. Sofrendo, mas está de pé.
chorando, mas está de pé, com dificuldade, mas está de pé, com porta fechada, mas está de pé. A intimidade gera estabilidade para você. Você pode levantar a sua mão mais alto que você puder? Levante a sua mão o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Levante uma mão muito pouca para receber, uma mão muito pouca. Isso, levante as duas, levante as duas. Deus nessa noite vai aumentar o nível da tua intimidade, porque se você não aumentar o nível, você vai cair. Se você continuar no nível que está, você vai acabar desviando. Deus te trouxe nesse culto, nessa noite, para lhe dizer: é noite de aumentar o nível, de aprofundar a intimidade. É noite de aumentar o nível da intimidade. Será que você não percebe que quanto mais intimidade você tem, mais firme você fica? Será que você não percebe que quanto mais você ora, quanto mais perto de Deus você está, mais estrutura você ganha? Aí o cordeiro foi lá, tomou o livro. Quando o cordeiro toma o livro, a Bíblia diz que naquele exato momento, versículo 9 nós lemos, e começaram a cantar um novo cântico. Eu quero que você guarde isso aqui, porque talvez seja uma das coisas mais importantes que eu lhe fale aqui hoje. E começaram a cantar um novo cântico. Olhe para cá e guarde o que eu vou lhe falar aqui agora. Esse novo cântico, pastor Joel, ele é dividido em 3 sessões. A primeira sessão é com apenas 28 seres. Os 4 animais e os 24 anciãos. Depois, no versículo 11, João diz que começaram a ampliar esse louvor. Os anjos, miríades e miríades de anjos, começaram a cantar. E a partir do versículo 13, esse louvor, essa canção amplia de forma que alcança a todos. A partir do versículo 13 em diante, João diz que todos os que estavam no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, começaram a cantar. Digno é o Cordeiro de receber ações de graças, de receber louvor e adoração, porque foi morto e com a sua morte ele venceu. Porque tem gente que pensa que Cristo na cruz é o diabo vencendo. Cristo na cruz é a vitória da igreja. Eu estou lhe dizendo que João estava chorando. O ambiente era de choro. O ambiente era de tristeza. De repente, Cristo entra em cena, pega o livro que estava gerando tristeza para João, e aquele ambiente de tristeza começa a se transformar em um ambiente de festa, em ações de graça. Aquele ambiente de tristeza começa a se transformar em ambiente de alegria, de sorriso, de cântico, de felicidade. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou ser mais claro. O que Deus está lhe dizendo é: quem disse que vai terminar em choro, quem disse que vai terminar em desespero, Jesus vai transformar as tuas lágrimas em alegria, a tua tristeza em sorriso. Pode preparar o culto de agradecimento. Um minuto para você adorar a Ele, um minuto para você adorar a Ele.
Um minuto para você adorar a Ele. Um minuto para você adorar a Ele. Quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem glória, quem tem aleluia, não vai terminar em choro, não vai terminar em desespero, não vai terminar em angústia, não vai terminar em depressão, não vai terminar em transtorno, diz o Senhor, vai terminar em culto de agradecimento. Se o diabo está pensando que a tua história vai acabar assim, em depressão, sozinho, o diabo vai ter que bater em retirada, porque o Cordeiro que venceu, ele pega hoje aquilo que te causa choro e diz: eu tomei, está comigo, e vamos transformar isso em festa. Fica de pé. Eu quero orar por você. Olhe para cá. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida. Se você crê, já pode ir organizando o culto de agradecimento. Porque Jesus vai transformar esse ambiente de tristeza, esse ambiente de lágrimas, de dor, Ele está dizendo: eu vou transformar tudo isso em ambiente de festa, em ambiente de alegria, em ambiente de felicidade. Se alguém pensou que o teu casamento ia ficar assim, se alguém pensou que teu ministério ia ficar assim, se alguém pensou que a tua família ia ficar assim, muita gente vai se enganar, porque o Cordeiro que morreu, que venceu, que ressuscitou, ele desceu aqui hoje para dizer: hoje eu estou mudando você de nível, estou te trazendo para um nível de intimidade maior, e estou dizendo: o teu ambiente começa a ser mudado hoje. Pode contar, se eu sou profeta de Deus, e se essa palavra é verdadeira, a partir de hoje, o que era choro transformar-se-á em alegria. Abre a boca, receba autoridade, receba renovo, receba, 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 agora, agora, enche, 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 renova, renova, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, recebe, recebe, agora, agora, seja cheia, seja cheio. Se você não é batizada, se você não é batizado, seja batizada agora. Remassúria, Remakala, Remaha, Uramahassúria, Telemakala, Uri de Reba, Teremassaio, Rimakala, Remahaio, Idikemaha, Terigosiantakata, Lamiahaia, Erig de Comanúcia, de Terirésia, de Toxanda, de Tecataia, de Rema, de Preba, ainda de Quessêndria, aí de Hebra. Deus te renova hoje, Deus aumenta o teu nível hoje, e Ele está dizendo: eu vou te sustentar de pé.